Olá pessoal, aqui é o Vovô Luiz para mais uma história para os meus netos. Hoje eu vou contar a história que o Davi escolheu, a história do rei Davi. Davi nasceu no ano 1040 antes de Cristo, 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ele nasceu na cidade de Belém e era filho de Jessé. Ele cuidava do rebanho de ovelhas do Jessé e tinha uma funda para espantar os leões e lobos que tentavam comer as ovelhas. E ele era muito bom no uso da funda. Ele conseguia lançar uma pedra a muitos e muitos metros de distância e acertar um leão em movimento ou um lobo em movimento. Bastava que ele mirasse, olhasse para onde ele queria acertar e girava a funda e jogava a pedra e acertava. Ele era muito bom de pontaria. Além disso, ele sabia música, ele tinha estudado música e gostava de tocar harpa. O rei da época dos judeus era o rei Saul e ficou conhecendo Davi e levou Davi para frequentar a casa dele e tocar nas festas. Então Davi sempre ia para lá e tocava harpa e todos gostavam dele porque ele era um homem de valor. Acontece que naquela época os filisteus, um povo que vivia próximo, atacava os judeus o tempo todo. E entre eles tinha um guerreiro muito alto, muito forte. Ele tinha quase 3 metros de altura, imagina só. E era muito forte. E numa batalha ele desafiou o povo judeu. Falou assim: se tem algum guerreiro valente aí que venha me enfrentar sozinho, aquele que vencer o povo será rei, e aquele que perder, o povo será escravo. Então ele fez esse desafio e não havia ninguém com coragem de fazer isso. Naquele mesmo dia, Jessé pediu a Davi que levasse mantimentos para o exército de Saul que estava acampado lá nesse ponto de batalha. Davi levou os mantimentos e foi para próximo de Saul, do rei Saul, que eles se conheciam. E então ele viu o gigante Golias bravando, fazendo desafios e desafiando o povo judeu. Como ele viu que ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, ele falou para o rei Saul: Rei, me permita que eu vá enfrentar esse gigante? O rei não tinha outra escolha, ninguém queria ir. Então ele tirou a sua armadura, entregou a sua armadura para Davi. Davi vestiu a armadura, andou um pouco, mas se sentiu muito desconfortável com aquilo. A armadura era pesada, era desconfortável para ele andar. Ele tirou a armadura, pegou a sua funda, pegou umas 5 pedras no chão e foi na direção do Golias. Nessa hora o povo judeu abaixou a cabeça de tristeza, porque não acreditava que Davi fosse vencer o gigante Golias. Por outro lado, os filisteus começaram a comemorar, a rir, porque olha só, quem vai enfrentar o gigante? Golias então dava gargalhadas quando olhava para o Davi, sem espada, sem armas, sem escudo, e o gigante estava com uma espada enorme, com uma armadura, com um elmo, que é um capacete de bronze na cabeça. Davi não se importou. Foi na direção do gigante Golias, colocou uma pedra na funda, girou a funda e soltou a pedra. Ele olhou bem nos olhos do gigante e foi lá que a pedra acertou, bem no meio dos olhos. O gigante morreu na hora, já caiu morto para trás. Nessa hora o povo judeu gritou, achando bom demais, que alegria, eles haviam vencido a batalha, eles não seriam mais escravos. Por outro lado, os filisteus abaixaram a cabeça de tristeza. Davi chegou até o corpo de Golias no chão
pegou a sua espada, cortou a cabeça dele, pegou a cabeça pelos cabelos e levou e entregou para Saul. O povo pegou Davi pelos braços, elevou Davi e saiu com ele até a cidade. E houve muitas festas por causa disso. Saul levou Davi para morar no palácio e colocou Davi como chefe do seu exército. E viveram ali por muito tempo. Mas o povo gostava muito de Davi. E Saul começou a ficar enciumado, porque eles gostavam mais de Davi do que do próprio rei. Davi percebeu que não era mais querido lá e resolveu mudar-se para Judá. Lá em Judá ele também era muito querido e eles tornaram Davi como rei de Judá. Saul não gostou e começou a ficar com mais raiva de Davi. Até que um dia ele resolveu montar um exército para ir atacar Judá e matar Davi. Quando Davi soube disso, ele não queria lutar contra o seu povo. Então ele juntou alguns homens e se refugiou nas montanhas. Lá ele vivia nas cavernas, dormia em cavernas, dormia embaixo de árvores, cada noite em um lugar para que Saul não o encontrasse. Ele não queria enfrentar o exército de Saul e o seu povo, mas não teve jeito. Um belo dia, Saul o encontrou e eles tiveram que enfrentar e ter uma luta, os dois exércitos, e Davi e Saul. Só que Saul não se deu bem. Davi consegue vencer a batalha, mata Saul e o povo o aclama rei. Então ele resolve unificar Israel e Judá e criar uma única nação chamada Israel. E para que Israel tivesse uma cidade onde ele pudesse reinar com mais importância, a melhor cidade, ele muda-se para Jerusalém e leva para lá a Arca da Aliança, ainda do tempo de Moisés. Ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém e constrói um templo. Não era um templo muito grande, porque ele havia idealizado um templo muito maior. Mas ele fez um templo menor e fez o projeto de um outro templo que depois acabou sendo construído por Salomão e que ficou conhecido como Templo de Salomão. Salomão era o filho do Davi. E lá ele viveu por muitos e muitos anos. Deixa eu ver o que eu anotei aqui agora. Ele então foi considerado o rei dos judeus. E ele é muito admirado pelos judeus. Ele é o herói do povo judeu. E ele sabia escrever poesias. As poesias que ele escreveu, as músicas que ele escreveu eram os salmos. E o salmo mais importante, mais conhecido que ele escreveu, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o salmo mais conhecido de Davi. Então ele viveu por 70 anos e tem uma importância muito grande para a humanidade, porque ele é herói para os judeus. Tanto é que o Estado de Israel hoje tem como símbolo nessa bandeira a estrela de Davi. Tanta importância que os judeus dão para Davi. Para os cristãos, ele nasceu na cidade onde Jesus nasceu, ele construiu Jerusalém, onde Jesus morreu, e Deus escolheu a família de José para que Jesus viesse. E José era da linhagem de Davi, ou seja, Davi era tataravô de José. Então, ele é muito admirado, respeitado pelos cristãos também. E pelos muçulmanos, que o consideram um grande profeta. Então, essa é a história do rei Davi. Espero que você tenha gostado.
Se gostou, dá o seu joinha aí no vídeo. E agora a próxima história, a pedido do Arthur, eu vou contar a história do Homem-Aranha. E depois eu vou contar uma história para a Beatriz. Tá bom? Tchau, beijo, tchau.